E uma boa notícia para o início da próxima semana é que aquele calor com sensação de abafamento não deve se repetir. A tendência é que as temperaturas permaneçam elevadas, mas com clima mais seco e tolerável. E para saber mais da previsão do tempo para os próximos dias, leia o Diário de Canoas desta sexta-feira ou acesse o site que é o www.diariodecanoas.com.br www.diariodecanoas.com.br. O TPM continua com a presença aqui no estúdio do psicoterapeuta cognitivo comportamental, o Benomi Silberfar. Tudo bem, Benomi? Bem, bom dia, Cláudia. Mais uma vez, um prazer estar contigo. Prazer é todo meu. E hoje a gente vai falar sobre a questão da ansiedade, da separação na infância. Muito bem. Isso está em voga a vida toda, né? Vão ter sempre crianças ansiosas e tal. Eu te diria que, se a gente fosse conceituar, é um medo quase irracional, um medo quase irracional da criança perder os pais. Eu te diria muito mais a mãe do que o pai, né? Ou medo irracional de que alguma coisa aconteça para que ela possa perder os pais, né? Mas, na verdade, muitas vezes, esse medo é dos pais em relação aos filhos, né? Agora a gente está em período de volta às aulas e de início aí, para muitos pais, num primeiro momento, colocar os filhos aí na escola. Essa separação, muitas vezes, é um receio da mãe, né? Ou do próprio pai de deixar o filho ali. Na verdade, essa ligação tão forte, e a gente tem muitas publicações sobre teoria do apego, de um autor importante chamado John Bowlby, fala que esse apego inicial, a gente pode ter um apego seguro ou um apego inseguro. O apego seguro vai fazer com que a criança, por exemplo, que vá para a escola, num primeiro momento é difícil para ela separar, mas em outro momento ela vai internalizar essa figura da mãe e vai saber que essa mãe volta, porque no começo, toda aquela coisa de adaptação inicial é o medo que essa mãe não volte, né? No entanto, existem crianças que têm fatores genéticos importantes, né, sobre ansiedade, em relação à ansiedade, e que vivem em ambientes ansiosos, pais que têm medo de assaltos, pais que têm medo de ambientes fechados, pais que têm medo de circular em certos lugares. Essa criança vai aprender com essa família e desenvolver muito maior essa questão de medo, de perda, né? E vai saber lidar muito pouco com isso, ou seja, ela vai ter uma baixa tolerância a se frustrar em qualquer evento, muito mais ter medo de que os pais saiam para sair à noite, ela não dorme sozinha de noite, quer que a mãe esteja junto. Essa criança dificilmente vai à escola com facilidade, se recusa. Então, são crianças que acabam desenvolvendo isso e vão ter problemas como adultos, né? Quando a pessoa está na fase, né, da infância, o cuidado tem que ser muito maior, até com certas brincadeiras que os pais fazem, né? Muitas vezes assim, se não se comportar, eu vou embora daqui, eu vou te deixar sozinho. Isso, né? E outras coisas mais. Pode deixar sequelas, traumas. Muito. A história de se tu não fizer tal coisa, o bicho-papão vem te pegar, o homem do saco vem te pegar. Isso começam a criar alguns valores, algumas crenças nessas crianças que vão formar esquemas mentais de rejeição ou de medo de perder, né? Eles são quase que ameaçados, né? O pai e a mãe, na verdade, se você me perguntar, ele vai ter que fazer o seguinte: ele tem que, na verdade, incentivar comportamentos independentes. Ele tem que deixar que essa criança enfrente ou explore o mundo e possa se frustrar. Ele tem que incentivar que essa criança tenha competência e mostrar para ela que ela pode ter competência em resolver situações aversivas, não interferir na frente dela para que ela não caia, para que ela não se bata. Entendeu? Esses adultos, dessa forma de relacionamento... Exemplificando, que deixe cair, que não segure antes de cair, que não diga não coloque a mão aí. Nós todos nascemos com reflexo. É difícil fazer isso, né? Para quem é um pai e uma mãe. Por causa do cuidado, aí você vai ter aquele problema grave de pais extremamente protetores, né? Que vão evitar que um adulto lá adiante tenha autonomia, né? Vai ter grande dificuldade de se frustrar em eventos como adulto, como separar de alguém, perder o emprego, perder uma amizade, perder o corpo infantil e para o corpo adulto. Nós passamos a vida inteira perdendo. Nós temos perda necessária da vida toda. O que a gente tem que fazer é aprender. Algumas pessoas conseguem lidar com isso e outras vão levar isso para um problema mais patológico, que vão ser os transtornos de ansiedade de separação. Uma coisa é ter ansiedade de separação, que é natural nas crianças, nos pais, nas mães, e outra é um transtorno que vai te limitar a tua vida para várias coisas. Muitas coisas. Vai acontecendo como se fosse uma bola de neve, né? Começa na infância com um simples susto, um simples receio da separação, e isso futuramente pode acontecer o quê, por exemplo? Muito. Tu pode misturar algumas coisas que tu vai construir como criança, como crenças de rejeição e de abandono, por exemplo. Existe uma coisa chamada responsividade da mãe. Essa mãe tem que atender esse filho
em algumas exigências, quando ela está chorando, quando ela está com fome e tal. Algumas mães não fazem isso. Essa lacuna vai criar uma criança com medo de perder essa mãe ou não ter suas necessidades emocionais básicas supridas. Ninguém consegue suprir por completo, mas a gente consegue tentar fazer o melhor. Mas algumas mães não conseguem fazer isso, por problemas inclusive pessoais. Também se é uma mãe ansiosa, isso vai criar problemas sérios como adulto. Então, o ambiente é muito importante. A família, o jeito que essa família funciona, na realidade, vai dar características de personalidade patológicas. Porque o que acontece? A gente forma a personalidade perto daquelas pessoas que são significativas e que são exemplos para a gente. São referências. Exatamente. E quando você tem um ambiente que as pessoas significativas já têm problemas nesse sentido, você vai potencializar esse problema. Né? Então, a função de um pai, não há pai perfeito, né? Mas a função da gente que procura fazer que uma criança tenha um desenvolvimento normal. Sim, porque todo pai e toda mãe sempre tenta acertar, né? E às vezes tentando acertar, erra. A gente sempre tem medo como pai, como mãe, que a criança vai ter problemas, não quer que ela se frustre, que ela tenha mais facilidades, né? Mas a gente tem que incentivar para que ela tenha esses comportamentos independentes e tentar fazer as coisas sozinhas, né? Mesmo que ela se frustre. O nosso grande problema hoje, o índice é muito grande, 3 a 4% hoje da fase infanto-juvenil tem problemas de ansiedade de separação. 35% das crianças e adolescentes tem dificuldade de separação. 35%, é 1/3 dos adolescentes e das crianças. Então isso afeta muito, né? Isso tem a ver com a questão da superproteção, né? Muito. Hoje em dia, cada vez mais os casais optam por ter menos filhos, né? Muito. Isso perpetua. Eu tenho pacientes. Antigamente eram tantos filhos que os pais não tinham aquele tempo para ficar só em cima, iam sendo criados todos ao mesmo tempo. Até porque hoje a nossa vida faz com que a gente trabalhe muito, né? E a gente não tenha tempo de dar para os filhos exatamente tudo aquilo que deveria. Mas a gente trabalha muito com qualidade. Se você tem tempo de ficar com aquele filho e dar atenção para ele naquilo que ele precisa no pouco tempo, não adianta você ficar a manhã inteira vendo tanto que seu filho vendo TV, vendo Bob Esponja a manhã inteira, entendeu? E você não está com ele, você está em casa com ele, é muito diferente. Então a gente sempre aconselha, se vai ficar 1 hora só com seu filho pela manhã e não tem tempo, faça essa hora ser importante. Uma coisa muito importante, por exemplo, está no intervalo e você tem um filho, está preocupado, ligue, gaste 2 minutinhos e fale com a sua filha, seu filho no telefone, dizendo: oi meu filho, como você está? Você está bem? A mãe está com saudade, a gente vai se ver depois e tal. Isso para o filho recarrega as baterias, para uma criança que precisa de contato. E ela vai começar a se acostumar de que o pai e a mãe estão ali, não estão todo o tempo, mas estão ali. Essa é a diferença de tu ter medo de que o pai não venha, ou a mãe não venha buscar. Promessas mal cumpridas. Olha, o pai chega aí às 6 da tarde, vou te buscar. A criança está às 7 horas da noite sentada na escada da escola, esperando por esse pai e por essa mãe. Onde é que isso vai parar? Você entendeu? É complicado isso. Quais são as consequências, Benomi, dessa displicência dos pais, né? E também da superproteção daquele pai e daquela mãe que não consegue dar um passo sem a presença do filho, e daqueles pais que são totalmente displicentes, né? A consequência maior é, primeiro, a grande dificuldade de enfrentar situações temidas. Em qual das situações? Exatamente. Em qual delas? Várias situações. Situações de separação, situações de perder um emprego, por exemplo, situações de ser rejeitado numa seleção, por exemplo, de trabalho. Né? Outra, baixa tolerância a se frustrar, na realidade, para qualquer coisa, em qualquer situação. Você, dependendo de como funciona essa família, você pode ter crenças de rejeição e de abandono muito grandes. Por exemplo, você vai ser um adulto em que você está tendo uma relação afetiva, essa relação vai crescendo, e quando você está vendo que ela está crescendo, você vai tentar validar aquela crença de que você vai se abandonar, você termina com a relação para o outro não terminar contigo. Você entende como é que funciona patologicamente? O seu emprego está melhorando e você vai lá e termina com a relação do emprego, porque tudo inconsciente, você tem, não é inconsciente, é quase que automático, porque nesse momento estão sendo ativados esquemas muito disfuncionais e fazem que você funcione em automático. Você lá e se demite, porque você tem tanto medo de perder situações, você tem medo que você seja demitido, se demite antes. É muito duro você ser rejeitado naquele momento. Isso são crianças que lá atrás podem ser rejeitadas. Veja bem, não é rejeitada, a leitura que a criança faz é de rejeição. Por exemplo... Mas essa rejeição é um fato ou é uma rejeição em repetidas vezes, por exemplo? Duas Esse coisas, trauma, entendeu? Pode ser Ele real, fica por um momento ou por repetidos momentos? Veja bem, qualquer evento para a gente é aquilo que nós avaliamos daquele evento, não é o que ele é na real. Eu não estou olhando para a Cláudia, eu estou olhando para o que a Cláudia representa para mim. Então, na vida funciona assim. O filho pode estar vendo uma situação e avaliando aquela situação como rejeição. E ela realmente não ser rejeição. Outros, não. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem 2 filhos. Né? Um filho ficou um dia
na adaptação para entrar na escola e o outro ficou 30. Mesmo amor, a mesma atenção, a mesma família, o mesmo atendimento, tudo igual. Aquela criança mais nova que passou 30 dias, é uma criança que, na verdade, avaliou... O pai e a mãe trabalham muito, né? Mas eles dão muita atenção para as crianças. O mais velho, que ficou um dia, tudo bem. Aquele pai está comigo, aquela mãe me gosta de mim, ela está o tempo todo comigo, eu tenho qualidade naquilo que eles me fornecem. O tratamento pode ser igual, mas a questão de como ele absorve... Como ele avalia. Como ele avalia... A terapia cognitivo-comportamental trabalha nisso, exatamente. Como a gente avalia uma situação. Eu e você estamos aqui, nós estamos olhando para o câmera, eu posso achar um câmera feio, horroroso, ele está me tratando mal. Você diz assim, mas aquele cara é muito amigo meu. Muito gente boa. Completamente diferente, entendeu? Então, as avaliações... Então, as crianças lá atrás... A gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que elas estão vendo é aquilo que representa para elas e não realmente o que é para os 2 filhos, ou 3 ou 4 filhos. Para finalizar, Benomi, agora para pais que estão ansiosos muito mais do que os filhos aí vão colocar o filho pela primeira vez na escola, né? Precisa ir preparando antes, precisa já colocar a criança naquela rotina, né? Como o pai deve se preparar e a criança se preparar? Primeiro que eu acho que é muito natural isso, né? Os pais responsáveis têm todo o cuidado possível para os filhos, né? Os pais muito ansiosos chegam a abandonar empregos para ficar com os filhos. Errado, né? Meu conselho é o seguinte: separar é difícil, né? Mas é uma questão necessária para a vida, não só ali, como daí para frente. Essa criança, é um ser à parte, veja né? bem, essa criança tem que aprender a se separar desses pais, vendo o pai como modelo. Se aquele pai conversa com ela e não mente, diz, olha, o pai vai sair agora à noite, o pai não demora muito, mas o pai volta, a mãe vão se divertir e tal. Não minta, diga onde é que você vai, não fuja de noite na hora de sair para o empregado, olha, distrai ele, que eu estou saindo. Porque a criança percebe, né? A criança é um radar. Isso, você vai construindo um filho muito mais ansioso. Não minta, construa, diga a verdade. Daqui a um pouquinho ele se acostuma com a situação. A gente se acostuma com tudo, a gente se acostuma a roer unha, a gente se acostuma a fazer a marcha do automóvel mecânico e não olhar para ela. A criança escovar os dentes todos os dias. Exatamente. Entra num fenômeno chamado habituação. Se essa criança se habitua a ver um pai dizendo onde vai, esse pai buscando no horário, esse pai cumprindo aquilo que promete, dando atenção na hora que ela tem fome, mas deixando ela explorar o mundo, é uma criança saudável. Mesmo a criança ansiosa, porque ela vai aprendendo a lidar com isso. Os ansiosos não se curam da ansiedade, os ansiosos se aprendem a lidar com a ansiedade e tornar ela como uma função adaptativa. Com certeza. Benomi, os teus contatos para quem quer conhecer a tua clínica? A minha clínica, o telefone é 3209-0915 e 3209-1881. A gente trabalha em psicoterapia cognitivo-comportamental e eu estou à disposição para atender as pessoas que têm necessidade. Tá bem? Bacana, muito obrigada pela presença.